Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa E Deus com Isso. E hoje o entrevistado é o meu marido, Renato Barbosa. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. E eu gostaria de saber mais sobre você. Quem é o Renato Barbosa? Mas para eles saberem, não você, né? Eu já sei muito. Que nós somos 7 anos de namoro, mas quantos anos de casado? 29, não. 28. 28 de casado. Tem um bom tempo caminhando junto, ela me conhece um pouco. Mas enfim, meu nome é Renato Barbosa, vou fazer 53 anos mês que vem. Sou casado com a Andréia, nós temos 3 filhos. A Luísa, mais velha, que é advogada, a Larissa, do meio, que é dentista, e o Lucas, nosso caçula, vai fazer 17 anos no mês que vem também. Profissionalmente, eu sou farmacêutico bioquímico, eu sou formado há 32 anos, e sou proprietário do Laboratório de Análises Clínicas, o Vitalis. E estamos aí na luta, trabalhando, desenvolvendo, dentro do possível tá ajudando as pessoas, dentro da comunidade que nós somos inseridos, e vamos caminhando. Isso mesmo, ele falou tudo verdade. E o que o Renato Barbosa faz? O que você tem de experiência para compartilhar com a gente? Do que tem acontecido ao longo da tua vida, nossa vida. É interessante que quando a gente chega a uma certa idade, né, 53 anos, muitas vezes a gente começa a refletir, assim, olhando um pouco para trás, né, e tudo que Deus fez, tudo que aconteceu na nossa vida, e a gente consegue ver a mão de Deus em todo momento da nossa vida, né, na condução e tal, porque a gente acha que faz nossos planos, mas quem faz o plano é Deus, né? Eu gosto muito de um salmo, o Salmo 139, que fala que Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus conhece desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, né? Deus na formação nossa, Deus estava lá, e Deus escreveu toda a nossa vida, está tudo escrito no livro. Então isso é maravilhoso, né? Dentro da minha área, eu sou farmacêutico e bioquímica, a gente estuda biologia, fisiologia, anatomia, N matérias, né? E dentro da minha profissão, a gente tem que estar sempre estudando, sempre desenvolvendo, não pode parar, porque a ciência está cada vez mudando, sempre evoluindo, então a gente está sempre estudando. E o que eu vejo que é muito, muito, muito legal, muito interessante, quando a gente começa a estudar a biologia, a parte do corpo, a parte do hormônio, a parte neurológica, a gente vê uma complexidade tão grande, e que isso não pode ter ocorrido por acaso, em acertos e erros, né? O meu pensamento é particular, né? A gente vê assim, uma pessoa, eu, Renato Barbosa, tem lá seus problemas, seus desenvolvimentos, suas doenças, todo o meu organismo em equilíbrio, a parte imunológica, a parte hematológica, tudo perfeito. Só que a Andréia é uma mulher completamente diferente de mim. Ela tem seus hormônios diferentes do meu, seu organismo diferente do meu, e nós desenvolvemos, eu começo a analisar tudo isso. É só Deus para fazer. Ela, o ser humano, o macho, a fêmea, os animais, tudo. Como que isso aconteceu por acaso? Então eu vejo que só tem que ter a mão de Deus, né? Para tá criando isso, pensando nisso, né? Então isso é uma coisa que eu fico assombrado de ver, assim. E ao mesmo tempo nós somos tão complexos no nosso corpo e tão frágil. Então, que nem agora, nós estamos passando por uma pandemia, né? E tantas pessoas falecendo, uma pessoa saudável, de repente, infelizmente, acontece lá, a pessoa fica doente, fica internado, entubado, e Deus recolhe, fala, mas por que outras pessoas superam?
Então, ao mesmo tempo que nós somos complexos, tem todo o sistema de defesa, ao mesmo tempo, pequenos vírus derruba todo mundo, né? Então, a gente vê que é a soberania de Deus sobre tudo, todos os aspectos, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos complexos, nós somos vulneráveis, ao mesmo tempo que nós somos complexos, isso não foi formado ao acaso, porque tem que ter a mão de um Deus, porque para formar toda essa diversidade do mundo, de animais, de vegetais, de macho, de fêmea, de inseto, é muita coisa, é maravilhoso, né? Então, isso cada vez mais a gente percebe que somente a mão de Deus, né? E nesse Salmo 139, apesar de toda essa complexidade, quando ele fala da formação, que Deus está desde a formação do nosso corpo, né? Lá dentro, Ele cuida de mim, Ele cuida da Andréia, Ele cuida de cada um que está ouvindo, que está escrito, a nossa vida está escrita no livro dele, Ele conduz tudo. Então isso é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo assombroso, mas é maravilhoso. E nele nós podemos descansar e sempre esperar que Deus conduz nossa vida e sempre para o melhor, né? Por mais que hoje nós estamos passando por esse problema, voltando da pandemia, muitas pessoas sofrendo, perdendo, mas tudo está na soberania de Deus. Tudo tem um porquê, né? E você já ouviu falar de esclerose múltipla? Um pouco. Você podia falar um pouco da sua experiência pra gente? Eu tenho esclerose múltipla, né? É uma doença autoimune que o meu corpo ele produz anticorpos contra o próprio corpo. Então ele ataca o próprio corpo. Se autodestrói. Autodestrói. Então o nosso corpo tem uma parte neurológica, que é o neurônio, e o neurônio, alguns neurônios têm uma capinha que chama mielina. É tipo um fio de atenção, tem uma capa. E o meu organismo, meu corpo, meus anticorpos reconhecem essa capinha, essa mielina, como um corpo estranho, como se fosse um vírus, uma bactéria, alguma coisa, ele ataca, cria anticorpo e vai lá e destrói essa capinha. E quando acontece essa destruição, há uma inflamação e aquele neurônio ali que foi afetado, ele perde a condução normal da corrente elétrica ali, do estímulo, do estímulo nervoso. Então dali para baixo fica afetado, né? Então é uma doença que eu sou diagnosticado há 27 anos, 28 anos já. Desde 1995, quando a Aloísio nasceu. Desde o final de 1995, começo de 96. Mas graças a Deus, eu tanto tempo já que eu tenho esse problema e eu vejo assim, casos, relatos de pessoas que estão bem piores do que eu, infelizmente, mas eu, pela soberania de Deus, pela misericórdia de Deus, estamos encaminhando, né? Lógico, tem algumas coisas que eu perdi fisicamente, algumas coisas eu tenho dificuldade para andar, para correr, algumas coisas, mas dá para me tocar minha vida normalmente, graças a Deus. E conta um pouquinho da sua experiência como portador de esclerose múltipla, dos exercícios, das coisas que Deus tem proporcionado para você fazer, da medicação. O que você pode falar disso? Está me conduzindo. Não, tá certo. Eu tomava uma medicação durante 10 anos, daí a doença evoluiu, tive surtos, daí o meu médico na ocasião ele preferiu trocar a medicação, comecei a tomar um outro remédio, e esse durante 10 anos é uma injeção que eu tomava semanalmente. Era uma injeção que ele mexia com a parte imunológica, então dava uma reação. Quando eu tomava, eu sentia muita dor no corpo, como se fosse uma gripe forte que ia dar toda semana, durante 10 anos. Um pouquinho de depressão. A depressão mexia com a gente, mexia junto comigo, mexia muito comigo. Daí mudou essa medicação, comecei a tomar via oral, um comprimido por dia, isso não tinha efeito colateral nenhum, mas infelizmente, apesar de ser um medicamento de ponta, assim, até hoje, ele é recomendado, né? Eu tive mais um surto, há uns 3 anos atrás, Não. 2 anos e meio. 2 anos. Uns 2 anos e meio atrás eu tive um novo surto.
Que uma Não, inflamação... 1 ano e meio. Mais ou menos isso. Esse é o problema de marido e mulher. Então, 1 ano e meio. Você viu, né? A gente caminha na harmonia. Não, mas daí eu consultei nós consultamos um novo médico, consultamos porque a gente faz junto, né? Consultamos um novo médico, daí ele orientou a mudar a medicação, e agora eu estou fazendo uma medicação que eu tomo uma infusão, uma injeção a cada 6 meses. É um medicamento bem forte, mas... O Crevos. não pode falar comercialmente, mas é um medicamento que eu senti uma melhora muito grande, né? E paralelamente eu comecei a praticar, eu fiz durante muitos anos pilates, alguns exercícios, mas agora eu comecei a praticar exercício diariamente com um profissional, um personal, e então a gente tem trabalhado bastante força, estabilidade e vários pontos, e eu senti uma melhora muito grande, né? Um bem-estar melhor. Então eu até recomendo as pessoas que são meio preguiçosas aí, vão fazer exercício, vão fazer atividade, que melhora a cabeça, melhora o corpo, só tem melhoras. Então... Eu quero falar um negócio. Eu tenho muito orgulho do meu marido porque ele é perseverante. Tem dia que ele chega cansado, destruído. Eu falo assim, hoje você não vai fazer exercício? Ele fala, não, hoje eu vou fazer exercício. Ele faz todos os dias, de segunda a sexta, faça chuva, faça sol. Mas Deus tem recompensado, porque ele tá muito bem. Né? Obrigado. Pode continuar. Até perdi. Não, a gente tem que ter meta, né? A gente tem esse propósito, tá sentindo o resultado, né? Então tem que ser perseverante. Faz né? assim, ó. Tá ficando mais gato. Mais velhinho. Já tá andando de moto, que ele não andava antes, andou de quadriciclo. Agora vai andar de cavalo, se Deus quiser. Ele vai me acompanhar na bike com o cavalo, né? Se Deus quiser. E diante de tudo isso, e Deus com isso? Deus com isso. Deus é tudo, né? Deus que conduz. Conduziu, conduz, e tenho na certeza que Ele estará conduzindo a minha vida, a nossa vida, né? Então, hoje ainda nós voltando, né? Toda essa pressão que nós estamos vivendo da pandemia, de tudo, economia, mas Deus está no controle e nele nós temos que descansar. Então, aí que está exercer a fé nossa, né? Fala assim, exercer fé. Exercer fé é confiar em Deus, confiar na palavra, confiar nas promessas que Ele tem pra gente, né? Isso é fundamental para a nossa vida. Hoje, cada vez mais o mundo prega, o mundo quer nos pregar que Deus não existe, que Deus está nem aí com a gente, que isso é balela, que a Bíblia é um livro escrito pelos homens, que não tem nada. Só que não é isso. Aquilo é a palavra de Deus. A Bíblia por si só se confirma. Se você fizer uma leitura de capa a capa da Bíblia, você vai ver que ela sempre está revelando, sempre está mostrando coisa, confirmando as promessas, né? Que nem sobre Jesus tem N citações no livro de Isaías, que fala sobre Jesus Cristo, sobre o que ele ia passar, por tudo, descreve com detalhes, e isso foi revelado 600 anos antes de Jesus. Então é uma coisa assim, lógico, foi escrito por homens, sim, inspirado por Deus, é aí que está, escrito em momentos diferentes, por pessoas diferentes, por situações diferentes, mas se a gente for olhar panoramicamente, olhando por cima, tudo essa história, é tudo na condição de Deus conduzindo toda a história. E o ápice é Jesus Cristo, né? O ápice da história, tudo que aconteceu até lá é Jesus. E agora nós estamos aguardando o retorno dele, né? Isso nós temos certeza. Porque o que a gente passa aqui, toda dificuldade, toda batalha, que nem eu tenho esse problema
de saúde, traz angústia, traz insegurança, traz medo até, mas quando a gente começa a pensar no que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus promete lá na frente, uma vida eterna com Ele, isso não é nada, né? Então, o que eu posso responder a pergunta é que Deus é a esperança, Deus vai estar conduzindo a nossa vida e nós devemos entregar nossa vida para Ele. Deus é nossa força no momento de fraqueza. Sim, sim. Então, a gente tem que parar de escutar essas bobeiras que o mundo quer ensinar, imputar na nossa vida, no nosso pensamento, as filosofias, e seguir o que Deus quer para nós, seguir o que a palavra diz, né? Hoje, infelizmente, a gente vê muitas igrejas, entre aspas, muitas seitas, até na minha opinião, pregando, falando absurdo, pregando desvio completamente da palavra, né? E isso muitas vezes nos afasta da igreja, nos afasta da comunhão. Só que esses daí são os falsos profetas que a Bíblia falou que ia ter no final dos tempos. Aí tudo está escrito que é final dos tempos. Mas não, nós temos que nos afirmarmos na palavra de Deus, procurar uma igreja séria, procurar uma igreja com doutrina séria, que busca a palavra de Deus e ter essa comunhão, e ter essa fé, essa certeza que Deus vai estar nos abençoando, nos conduzindo. Amém. Vamos orar? Você pode fazer uma oração para a gente? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. Amém, Jesus. Um Deus misericordioso, amoroso, que por mais que nós passamos uma noite de choro, ó Pai, a Tua palavra diz que no outro dia nós estaremos rindo, estaremos felizes, porque o Senhor renova nossas forças, ó Pai. É verdade, ó Deus. Nós queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira, uma maneira tão grande, que deu o seu próprio Filho para morrer naquela cruz. Não existe amor maior do que entregar o próprio Filho para morrer uma morte que não era dele, era uma morte que era nossa. É verdade. E por intermédio dele, ó Pai, por intermédio de Jesus, por intermédio daquela morte de cruz, injusta, nós podemos hoje nos achegarmos a Ti, entregar nossas vidas, entregar nossos pecados diante de Ti, ó Pai. Na certeza que o Senhor estará nos perdoando, na certeza que o Senhor estará nos renovando, ó Pai. E na certeza, ó Pai, que um dia estaremos contigo numa vida eterna, nos Teus braços, onde não haverá mais nem choro, nem ranger de dentes, não vai ter sofrimento, ó Pai. Somente uma vida de regozijo na Tua presença, ó Pai. É verdade. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai. E pedimos, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada um que está ouvindo essa mensagem, Amém. essa entrevista, ó Pai, que possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e reconhecer que somente o Senhor é o único caminho, verdade e a vida, ó Pai. Que somente por Jesus nós podemos achegarmos a Ti, ó Pai. Somente o Senhor conduz nossas vidas, ó Pai. Somente em Ti nós podemos confiar, ó Pai. As outras coisas são coisas vãs, coisas que só nos levam à perdição, que não nos preenchem, ó Pai. Somente o Senhor nos preenche, somente o Senhor nos capacita, ó Pai. Amém, Jesus. E em nome de Jesus nós agradecemos pela vida da Andréia, ó Pai, por esse ministério que o Senhor tem colocado em seu coração, ó Pai. Continue usando a vida dela, usando pessoas, ó Pai, para dar testemunho de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Foi a entrevista que eu mais amei. Em nome de Jesus, que a gente continue muitos e muitos e muitos mais anos juntos. Amém. Pessoal, até o próximo. Se vocês tiverem alguma pergunta, daí deixe nos comentários, entre no link que a gente entre em contato com vocês.
Deus abençoe muito. Até o próximo. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado, sim.